Olá pessoal, Namastê, Namaskaram, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Louca Sabedoria, esse lugar da espontaneidade da consciência, onde a gente cria aberturas para uma nova percepção da realidade, para um outro grau de percepção de si mesmo, a partir desse espontâneo e generoso ato da gente se tornar vulnerável, aberto, para ouvir, para dar e receber o melhor de nós. Isso é o diálogo da consciência, o diálogo de coração para coração, que a gente faz aqui com muito carinho, esperando que essas trocas possam promover, a partir não das semelhanças, mas das diferenças mesmas entre nós, um caminho para a gente viver uma vida mais abundante, feliz, consciente e lúcida. E a gente traz aqui gente que a gente admira e que segue os trabalhos e que de alguma maneira podem contribuir para o crescimento de todos nós. Hoje eu trago um monge muito querido de uma organização diferente na Índia, sobre a qual a gente vai conversar bastante. Além de um Swamiji muito respeitado e muito querido do meu coração, ele é um professor que ronda o Brasil já faz tempo, levando o Dharma e os caminhos da consciência para um monte de gente. Eu converso hoje com Dada Jnanananda, membro da Ananda Marga Sangha, e seja muito bem-vindo. Muito agradecido pelo convite. É muito agradável escutar você, né? Acompanho o seu trabalho. Você já sabe, te conheci há muito tempo. Ele me ouviu falar de mim na época da Ana Maria Braga, vocês acreditam? Então, carinho para você é grande. Além disso, que temos uma coisa em comum muito grande. O cidadão lá. Lahiri Baba! Lahiri Baba é um cidadão muito amado na nossa organização. Sim. Nossa! Muito conhecido no campo místico. Uhum. Ele tem uma importância muito grande. Para quem não sabe, Baba Lahiri Mahashaya, ou Shama Charan Devam Sharman, ou Shama Charan Lahiri, que era o sobrenome da família dele, é o grande guru da Kriya Yoga, o Paranguru de Yogananda. Então, Paramahansa Yogananda trouxe o yoga e Kriya Yoga para o Ocidente em 1920. E ele foi discípulo de um discípulo desse velhinho sentado aqui atrás de mim e que abençoa o nosso podcast. Lahiri Baba tem um papel nevrálgico na história do yoga, da meditação e da contemplação no nosso mundo, porque ele era um chefe de família, porém também brahmani. Então, ele era um brahmin e, ao mesmo tempo, ele era um grande yogi. Então, ele era um contador do governo indiano e, ao mesmo tempo, um super yogi que abriu esses conhecimentos que antes eram para monges, eram para ascetas, e ele abriu para o mundo. E porque ele fez esse tipo de trabalho, gentes como eu e você podemos falar de meditação e yoga hoje em dia. Ele era um contador, e meu mestre também era um contador no serviço de trem da Índia. Mesmo serviço, eles ocupavam o mesmo cargo. Então, vamos começar falando do seguinte, Swamiji. Qual é a história da Ananda Marga? A história da Ananda Marga é grande. Antes, todo mundo que vem aqui ganha um pouco de chá. É chá de jasmim esse aqui. Maravilha. E a gente oferece chá no melhor sentido, como todo oriental, indiano, chinês, japonês, etc. e tal. Muito obrigado. Para a gente celebrar a vida juntos, porque o chá é essa bebida que nos faz confraternizar em calma e contemplação. Espero que o senhor goste. Saúde. Saúde. Muito obrigado, querido. Muito bem. Qual é a história da Ananda Marga? A história da Ananda Marga é grande, é de muitos anos. A Ananda Marga nasce em 1955, como organização. Mas o mestre, ele trabalhou de pequeno. Quando ele acabava de nascer, a mãe dele, como é de costume lá na Índia, a criança que nasce, eles tentam dar para ele um doce, alguma coisa assim. E ele, como pequeno, ele foi pegar o negócio para se alimentar. Aí as pessoas se chocaram. O mestre nos explica que todo mundo olhou ele e todo mundo estava pensando que ele era um bebê. Aí ele entendi que ele tem que se comportar como um bebê. Aí, na fase desse momento de nascimento, até 55, ele fazia muitas coisas. Uma delas, por exemplo, contando assim a história dele, né? Uma delas foi que ele dormia à noite e via insecto entrando numa orelha, saindo outra orelha, búfalo entrando aqui, saindo da outra orelha. Aí chamava a mãe, mãe, eu sei que está vindo a minha orelha.
uma montanha está chegando na minha orelha. Ele ficava falando todo esse tipo de coisa, mas eu falei, não faz. Essa é uma coisa. Outra coisa, como bebê pequeno, ele costumava andar muito com os menininhos, né? Aí eles iam no campo de futebol, ele escapava para as montanhas, né? E lá nas montanhas onde ele escapava, ele encontrou sadhus que cantavam mantra de Shiva. Eles faziam alguns erros, ele corrigia os mantras e cantou certamente. Aí que estranharam como um bebê desse, um menino desse, pode fazer isso. A história vai que ele se encontrou nas noites que saía do corpo no campo astral, né? E ele encontrava um yogi com tridente. Esse yogi pedia para ele cantar mantra, Dhyana Mantra de Shiva. Ele não cantava. Triambakam. Exatamente, Dhyana Mantra de Shiva. Ele pedia para ele cantar, ele não cantava. Pedia cantar. Um dia ficou tão bravo, ele que bateu Com tridente. no Shiva, nesse yogi. Esse yogi desapareceu, e ri, e uma luz inteira mergulhou nele, alguma coisa assim. Algumas pessoas falam assim. Ele fala, eu sou você, eu sou você, eu sou você, eu sou você. Né? Desde então, ele cresce fazendo muitas coisas. Por exemplo, alguém se perde. Uma criança, uma mãe, perdeu a filha, né? Aí, essa mãe veio falar com a mãe dele. Onde que está meu filho? Você perdeu? Espera, eu vou perguntar para meu filho. Aí, o babazinho, eu chamo de babazinho, esse baba bem pequenininho. Aí, perguntar para ele, onde que está? Essa mãe está chorando. Aí, ele fechava os olhos. Aí, ele projetava na parede um filme, uma projeção da cidade onde estava a menina e onde estava andando, né? Aí, dessa forma, ele ajudava a família. Só que a mãe dele não gostou muito dessas coisas, porque a mãe era hindu. Uma hindu bem Ortodoxa. firme. Sim, ortodoxa, essa é a palavra. Só vira um pouquinho mais assim. Aí. Então, ela evitava envolver ele nesse tipo de projeção, porque qualquer coisa que acontecia, aí ele chamava no quarto, aí ele mostrava a imagem, todo mundo via, mas como era bebê, adoecia depois. Aí a mãe estava contra essas práticas, mas não tinha jeito. E tem casos grandes, por exemplo, um caso bem bonito que eu gostei. O mestre, né, quando era bem pequenininho, aí ele ia com os amiguinhos, né, no campo de futebol, para passear, e ele estava lá nas montanhas. Aí, um belo dia, os colegas, né, o viram em cima de um tigre. Eles acompanharam para trás e viram em cima de um tigre. E quando ele voltou, eles ameaçaram a ele que vão contar para a mãe. Ele falou, fica à vontade, vai contar para a minha mãe nunca vai acreditar disso. Aí eles foram contar para a mãe. Quando ele chegou, né, a mãe perguntou, filho, seus amiguinhos falaram que você já estava andando em cima de um tigre. Você, mãe, que história é essa? Eu, seu filho pequeno, você acredita que eu posso andar em cima? Essas gente são loucos. Meu filho, eu também não acreditei. Aí ele se encontra na escola. Ele não fala com os amiguinhos, não fala bom dia, fica quietinho. Aí os amiguinhos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, fica triste. Por que você não fala mais? Não quer falar como vocês. E por quê? Porque a sua boca é grande. Nunca mais vou falar, nunca ter suas amizades. Aí eles negociaram. Então, vocês querem que continuemos amigos? De hoje para diante, tudo que vocês vejam, não conta a ninguém. Ele viveu essa vida inteira antes de criar Ana Marga se escondendo total. Se escondendo total. E quando ele antes de criar Ana Marga, ele iniciou muitas pessoas. Muitas pessoas. No Tantra. Só para vocês entenderem, receber iniciação no Tantra ou no Dharma é receber um mantra e uma sadhana, um caminho. Isso, ele iniciou muita gente. Essa gente, a grande maioria deles, nem são Anandamargis. Não são. São pessoas, inclusive, quando eu estava na Índia, nos anos 80, encontrei com ele lá, ele fez essa pergunta, o que vocês acham daquelas pessoas que iniciamos antes da criação da Ana Marga, os trazer na Ana Marga? Todos nós falamos assim, Baba, vamos trazer eles. Ele falou, podemos trazer eles, mas quem vai iniciar eles? Porque eles são seres muito elevados. A grande maioria trabalhava nas montanhas, nos Himalaias, em diferentes lugares. E uma turma de pessoas que vieram antes da criação da organização para ajudar em fixar
em fixar essa energia aqui no planeta e espalhar as ideias, né? Que o trabalho da espiritualidade não é só nós falando aqui, né? Existe todo um batalhão de seres nos outros planos ajudando. E no planeta, aí tem esses yogis bem grandes, que o trabalho deles é meditar e espalhar pelas ondas mentais ideias novas na sociedade. Ideias e energia. Então, essa gente era assim. Então, a gente estava lá antes da fundação da Ananda Marga, mas eu nunca tinha te perguntado isso. O senhor conheceu o Baba, então? Sim, eu convivi com ele. Olha, então, calma. A gente está falando do Baba, do mestre. Quem é o mestre? Shri Shri Ananda Murti é o nome dele oficial, mas nós gostamos. Esse nome é grande. Shri Shri Ananda Murti. Ananda é bem-aventurança. É Murti a manifestação da bem-aventurança. E ele é o grande guru fundador da Ananda Marga. Da Ananda Marga. Ele que trouxe toda a história dele. Toda a história. Inclusive, hoje na Ananda Marga não tem essa coisa de sucessão dele. Não tem essa coisa que o guru saiu agora, o segundo guru e tal. Aí o que acontece? Essa gente ele iniciou, aí começou a iniciar as colegas do trabalho. E alguém recomendava alguém, mas nem os colegas se conheciam. Ele era funcionário público, né? Ele trabalhava Bom, quando era novo, estava na faculdade, e o pai dele, ele era um homeopata, o pai dele era um bom homeopata, só que também ele trabalhava naquele lugar, nessa estação de trem da Índia, ele faleceu. Aí o mestre ficou obrigado de voltar para a família e cuidar da família dele, porque não tinha ninguém mais, ele era o filho mais velho. Aí ele voltou e, como sustento, ele ocupou o lugar que o pai dele ocupava antes. Assim que ele chegou no trem. É ali que ele fez tudo. Todos os meninos que ele iniciou, todos os caras com quem começou a organização, era daquele lugar. Uma coisa... É grande essa história, né? Aí vem de lá, do trem, quando tem um número bom grande, aí um belo dia eles convidam a todos para iniciar a Ananda Marga. Mesmo assim, a Ananda Marga é desconhecido pelo público. Ele é desconhecido como mestre de Ananda Marga. Tem histórias assim, por exemplo. Chegavam as cartas lá no escritório. Shri Shri Ananda Murti, estação de trem, assim. As pessoas estavam recebendo essa carta. Aí perguntava, essa carta que você leva é para quem? Esse cara aqui é um mestre espiritual. Ele mora muito longe daqui. Mas como ele não tem um endereço, eu recebo para ele, eu vou levar para ele. Ele não dizia que era ele? Ninguém sabia. O nome dele é Prabhakar, o nome de nascimento? É Prabhatranjan Sarkar. Sarkar. O Sarkar é o nome das pessoas que faziam parte da administração da Índia antigamente, né? E Prabhatranjan é o nome dele. Ranjan é os cores, né? E Prabhat é aquele sol nascente, alguma coisa assim. E quer dizer, né? Aí ele começou a organização convidando essas pessoas com quem ele estava já numa reunião. A organização inicia com nome, com tudo, mas o povo não conhece quem é. Um menino só do escritório, desconfiou. Aí ele diz, me fala uma coisa. Ele começa a iniciar as pessoas e tal, e ele não conta que ele é o guru. Ele não é o guru. Todo o tempo que ele estava lá no trabalho, as pessoas não sabiam que ele era o guru. Aí o que acontecia? O menino estranha e faz a pergunta. Me fala uma coisa. Esse Sarkar, esse Ananda Murti, não é você, não? Aí ele teve que falar para o menino, e iniciou também o menino. Aí, para quem iniciava, não podia contar ninguém. Para iniciar alguém, tinha que pegar a permissão dele para permitir para aquela pessoa viver ser iniciado. Aí acontece um drama muito bonito. Eles faziam, depois de criar a organização em 55, encontros de espiritualistas. E num desse encontro, um acharya, que foi iniciado por ele... Acharya é professor. Isso, que foi iniciado por ele, e amigo do irmão mais novo dele. O irmão mais novo queria também ser iniciado no Tantra. Aí ele veio falar para Baba, Baba, seu irmão está me abordando, ele queria ser iniciado no Tantra. Fala para ele, isso é verdade? Assim, sim. Aí o irmão vai falar para o Baba, como irmão mais velho, ele fala, assim, eu estou pensando em entrar no caminho espiritual, e esse monge que vem para cá, eu pensei em me iniciar com ele, vou entrar na Ananda Marga. Aí o mestre fala para ele, o quê? Você na Ananda Marga? Você é louco?
De todas as organizações espirituais que tem nesse mundo, você só está escolhendo a Nanda Marga. O menino pensa, se meu irmão mais velho falou assim... O irmão mais novo não sabia que o irmão mais velho dele era o presidente fundador da Nanda Marga. Não sabia. Não sabia. Aí o que acontece? O menino se choca e começa a procurar outra coisa, outras escolas. Mas ele volta para o monge. Aí quando tem esse encontro, ele fala para o monge, eu quero vir conhecer esse Ananda Murti. Aí o monge vai para Baba. O cara está falando que ele quer vir te conhecer, né? Aí fala para ele, bom, você leva ele lá, só que senta no lado dele. Aí começou o encontro. O encontro você sabe como que é na Índia, né? Uhum. Aí tem um palco onde o mestre vai sentar. Antes dele, o pessoal começa a falar Namurti Ki Jai, Namurti Ki Jai, Namurti Ki Jai. Aí o irmão dele fica muito animado, que hoje eu vou conhecer essa Namurti. Uhum. E olha um monte de gente andando, o irmão mais velho dele passando, as outras pessoas passando. Aí ele pergunta para o Acharya lá no lado, quem é essa Namurti que você fica falando? Onde que está a Namurti? Aí ele fala, ele está lá. Quem é ele? Eu estou vendo meu irmão, estou vendo um monte de gente. Quem é? É aquele cara ali, seu irmão. Olha só. Aí que o cara entrou em... Ele gritou, entrou em Há uma filosofia na Nanda Marga que eu acho que é bastante bonita. Eu sei que Shri Shri Ananda Murti tem um posicionamento político bastante contundente. Muito forte. Porque naquela época a Índia se dividia entre os gandianos, os comunistas, os pró-imperialistas, os nacionalistas. A Índia estava num processo ainda de ebulição pós-independência e ele pensa um outro caminho, nem à direita, nem à esquerda, pelo que eu ouvi. E isso gera uma ideia sobre a Nanda Marga bastante controversa. Todas as pessoas com quem eu converso lá na Índia, os monges com quem eu tenho amizade e que não são da Nanda Marga, falam, esse é amigo dos monges da Nanda Marga, eles são perigosos. Eu já ouvi isso de suas. Eu falei, inclusive, eu já levei ele lá na nossa sanga. Não me fez nada, não me... Emprestei até livro para ele, passamos a tarde junto. Mas eles falam, não, eles são um grupo paramilitar. Eu ouvi tudo isso lá na Índia, dos swamis que eu conheço em outras ordens, de ordens diferentes. Sim. Qual é a filosofia da Nanda Marga e por que existe essa visão controversa sobre a organização? A visão é simples, que a grande maioria do caminho que vocês encontram lá na Índia, no planeta, fala da vida depois da morte, da iluminação, e de ir no céu depois. Uhum. E pouco se interessa saber como que os humanos estão vivendo aqui e agora. Uhum. Algumas religiões vão mais além. Te dizem que você pode viver na miséria aqui e quando você vai morrer, você vai estar indo no céu. Uhum. Aí o mestre coloca assim, que ele, na verdade, a missão dele era encher o planeta de amor, de devoção a Deus. Só que quando ele olhou esse planeta Terra, ele viu muitas pessoas sem casas, muitas pessoas sem moradia, sem alimentação, sem educação e tal. E essas condições não permitiam crescimento espiritual para as pessoas. Mantinha o planeta sob domínio de forças que controlavam o sistema econômico e político. E isso quem concorda com ele é Shri Ramakrishna, Swami Vivekananda, né? Sim, Shri Ramakrishna diz textualmente assim, joguem fora suas escrituras e primeiro ensinem o povo como conseguir seu pão de cada dia. Exatamente. E depois vocês vão poder recitar. Eu estou arrepiando quando você fala isso, porque as pessoas acham que a ética é uma coisa que você se torna ética. Tem condições básicas para um ser humano ser ético. E uma delas é ter a mínima condição de vida. De dignidade, de dignidade humana. E quando não tem, você vem ensinar a pessoa a ser ético, a se iluminar. A falar de espiritualidade. Isso aí é hipocrisia. Swami Vivekananda diz assim no Parlamento das Religiões. É um insulto querer falar de religião para uma pessoa à beira da inanição. Com certeza. Então, essa visão estava muito forte, tanto assim que Aurobindo foi imprisionado para esse tipo de visão. Sim, sim. Ele lutava para a libertação da Índia. Sim. E uma coisa interessante que eu vou colocar para você aqui, eu vou falar isso pela primeira vez, inclusive, porque muita gente não fica se falando um monte de coisa. 2 caras que lutavam para a liberação da Índia foi encontrar o mestre, quando ele era pequenininho lá na faculdade, e discutir com ele as ideias.
Uma delas continuou a amizade com o mestre e foi iniciada no Tantra. Um seguiu o caminho do comunismo mesmo e foi viver aqui no México. Quem ficou lá na Índia é o tal de Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose foi iniciado no Tantra. Ele era, de pequeno, era um guerreiro. Você vai lembrar que estava na escola e um britânico ficou falando mal dos meninos e aí ele levantou e bateu ele, foi expulso. Depois se estudou, foi na Inglaterra, passou os melhores lá na Índia, tem o que ele chama, pessoa que trabalha para a Indian Administration, IAS Officer. IAS Officer, é o oficial da administração indiana. Ele passou, ele teve os melhores pontos. O Nehru também, ele estava lá, ele passou também, teve os melhores pontos. E Subhash Chandra Bose, quando ele graduou, os professores vieram com ele, querendo dar para ele o diploma de Indian Administration Officer, de oficial da administração da Índia. Significa um representante do Império inglesa para administrar a Índia. Ele recusou o cargo. Ele recusou o diploma e disse, não, eu não vou ser representante de vocês para dominar meu país. Menino, essa é a chance que você tem de ter uma boa vida, vá ali com essa chance. Ele voltou para a Índia e se juntou a Gandhi. Agora, as ideias, essa coisa que você está falando, é chocante, já que realmente muita gente fica te perguntando, eu vi que muita gente te perguntaram muito sobre a Ana Marga. Aí eu vou te contextualizar. Eu sempre direciono para falar com o senhor. Eu vi. Então, as ideias de Gandhi é uma ideia muito bonita. Em primeiro lugar, as pessoas têm que saber que Gandhi, quando morava na África do Sul, ele era racista. Ele era. Então, quando ele vai na Índia, ele continuou com esse sistema de caça dele, com o racismo, com todas as coisas. Ele muda, né, depois, conforme ele envelhece. Vou te contar uma coisa, por exemplo. Eu tenho ódio. Eu tenho ódio do Yoganandi. Yoganandi chega na Índia no dia da independência. E nesse dia da independência, o Yogananda fala, ele é convidado pela administração indiana, e quando ele fala assim, é bem bonitinho a fala dele, com aquele jeito dele de falar. Ele fala assim, que a Índia não foi tão afortunada como os Estados Unidos. Os Estados Unidos teve um Martin Licol, que lutou ferrenhamente e fez todo o sacrifício para manter o país unido. No caso da Índia, ele era o mestre do Gandhi, ele iniciou Gandhi no Kriya Yoga. Claro, com o papai, ele teve um carinho muito grande para o discípulo. Aí ele diz de forma bem educada, a Índia não teve a fortuna de ter esse Abraham Lincoln. Aí ele continua falando, ele diz, o Gandhi fez o seu melhor. Entendeu? Tanto que ele entronizou as cinzas do Gandhi lá na Self-Realization Fellowship. Sim, né? Então ele tinha uma... Não, ele era responsável, você entende a relação de discípulo, de mestre e discípulo. Então, nessa relação, ele teve que fazer essa coisa. Mas em termos de luta, Gandhi estava fazendo apelo ao britânico para resolver a questão da independência. Jejuar é muita coisa. Tem um momento, por exemplo, só para comparar essas duas personalidades. Tem um momento, antes da independência da Índia, eles querem dividir a Índia na base da religião. Os muçulmanos de um lado, e os o cristãos Gandhi era do lado. contra, né? Ele não queria que a Índia se dividisse. Agora você vai ver. Na primeira vez que perguntaram para ele, Gandhi, você vai aceitar essa divisão da Índia? Gandhi diz, só no meu cadáver que isso vai acontecer. Quando estava acontecendo, isso não está escrito. Quando estava acontecendo, o mesmo jornalista veio e perguntou para Gandhi, Gandhi, ainda está se dividindo. O que Gandhi disse? Ele ficou quieto porque Gandhi estava de jejum de palavra naquele dia. Porque ele ficou bastante arrasado com isso, né? De ver que todo o esforço que ele fez não resolveu. Exatamente. Aliás, assim, a semente do conflito, da discórdia que os britânicos plantaram entre as diferentes formas de visão na Índia é muito triste. No mundo inteiro eles fizeram. Mas em termo, considero Gandhi como humano, nós podemos dizer que ele ficou mal pelo esforço. Ele ficou quieto na casa dele, né? Agora, pensa bem que Gandhi não era qualquer um. Gandhi era o líder
do movimento da libertação da Índia. E, portanto, ele tinha a responsabilidade de se posicionar com firmeza quando essa coisa estava acontecendo. Eu penso, Sim. porque como eu fui aluno de vários gandianos, a professora lia, Eu imagino. Eu li bastante as cartas dele. Sim. Eu acho que nesse caso, por exemplo, o silêncio dele era bastante eloquente. E eu acho que assim como... porque todo grande pacifista que a gente teve, Isso. ele, Luther King, todos esses caras acabaram sendo assassinados por falar sobre paz, né? Jesus Cristo, inclusive. Sim. Eu não sei se as pessoas estavam prontas para um tipo de mensagem tão sofisticadas quanto a ideia de ahimsa no caso do Gandhi, mas eu ainda não entendi nesse caso. Então me parece que há uma divergência de método muito grande entre Ananda Murti e o Gandhi. Entre o Subhash Bose e Gandhi. O Subhash Bose é uma pessoa que entende que para conquistar a liberdade você tem que pegar ele. Ninguém dá uma posição de honraria, de posição de respeito a alguém que é sob controle dominado com jejuns, com silêncios, com mendicações. Você tem que ser vigoroso e se posicionar. Essa é a diferença muito grande. Você que é um tântrico, com Bhairava. A diferença entre Tantra e Veda. E, portanto, para nós, o Gandhi é védico. O Subhash Bose é tântrico. O tântrico, o que ele fez? O Subhash Bose e o Gandhi ficam mal incomodados com Chandra Bose. E numa eleição do Congresso lá do partido dele lá do Congresso, quem ganha a eleição é o Subhash Bose. E tem um filme aí que está andando, você pode ver o Gandhi discordando abertamente com o Subhash Bose. E o Subhash Bose sai do partido e forma um partido novo. Fora do bloco. O Gandhi favoreceu o Nehru. Sim. Quando você encontra os yogis tântricos, bem tântricos da Índia, eles vão te falar que isso foi um erro muito grave. Que como pai da revolução, ele tinha que tratar os dois da mesma forma. Ele não podia ter um preferido. Ele teve um que era o Nehru. E Nehru, é muita coisa a falar, foi um cara fantástico. Mas, por exemplo, a esposa dele tinha uma situação muito inusitada. Mas isso não é nenhum problema em relação a ele como governante, senhor não acha? Eu vou te contar mais, Ele, como governante, ele foi... A situação inusitada a esposa de Pandit Nehru era amante do último vice-rei da Índia, né? O Lord Mountbatten. Quando você pensa nisso, de forma humanista aqui, nós vamos achar que é normal. Quando você pensa em termos da esposa do viceroy, do representante do alto comando... É verdade, perdão. Na esposa do Pandit Nehru. Ele tinha um caso com a esposa do Lord Mountbatten. Ele tinha um caso com a senhora inglesa, a esposa do último vice-rei da Índia. E esse Lord Mountbatten, que é conhecido na Ásia inteira, inclusive em Singapura tem uma rua no nome dele. Você acha o que ele fazia lá? Você acha que era uma relação de amor entre os dois? E claramente era uma representante do império e queria ter na mão o líder novo da Nova Índia. Entende? Política. O que você acha? Não sei se eu concordo. Eu acho que as pessoas, além das relações... E, aliás, essa é uma das grandes dificuldades de se falar de ideal e de política no mundo. Sim. A gente tem todas essas esferas ideológicas que direcionam e norteiam a nossa vida, mas quando a gente cai na esfera pessoal, a gente sempre se contradiz. Então, por exemplo, todos nós somos grandes idealistas até que a gente se apaixona por alguém do outro lado. Todos nós somos grandes idealistas até que alguma coisa vira isso. Essa variável, eu sempre gosto de conversar isso com os meus amigos historiadores. Existem sempre esses elementos das variáveis na história que a gente nunca considera como indivíduos e suas contradições podem mudar o rumo e os planos das coisas. Mas eu não vejo isso como um problema em relação ao Nehru. Eu poderia questionar uma série de políticas dele, mas não a vida íntima dele, por exemplo. Eu entendo que a Ananda Marga, como uma organização religiosa, vai questionar isso do ponto de vista moral. Mas eu, enquanto filósofo, vou olhar para isso no moral. A Ananda Marga
é baseado no Tantra. Aham. O Tantra aceita as pessoas como elas são. Aham. Não vai julgar alguém na base ética. Assim, você tá... Não, os humanos vão se aprimorando e cada um vai se melhorando a partir das suas bases. Não podemos dizer que os Anamagi são santos. Os Anamagi têm defeitos e vão estar melhorando. Né? São humanos que estão no caminho. Esse é o Tantra. Mas como líder de um país, você assume uma responsabilidade enorme. Porque suas ações vão influenciar a vida de muitas pessoas. E, portanto, tem que ser muito cauteloso. A magnanimidade que você tem com ele, como humano, está ótimo. Eu também tenho. Inclusive, só para te dizer que, apesar de tudo que estou falando, um belo dia, o mestre fez um experimento. O experimento foi com um cidadão, Dasarat. Dasarat era um professor que costumava, o mestre usava ele para fazer experiência, demonstrar alguma coisa para os discípulos. Aí um belo dia ele perguntou para Dasarat, Dasarat, você pode me falar uma coisa? Você olha os corpos luminosos que estão nessa sala. Corpos luminosos são almas sem corpo. São pontos de luz. Olha o mais recente que acabou de chegar. Quem é? O Dasarat olhou e falou, Nehru. Ele era sensitivo, esse Dasarat. Que o mestre usava ele abria algumas portas para ele para ver essas coisas. Aí ele falou, Nehru acabou de chegar, Baba. Assim, sim, Nehru acabou de sair do corpo agora. Olha. Então, Nehru saindo do corpo, a primeira pessoa que o recebe, na verdade, vai encaminhar foi o mestre. Então, esse julgamento não é um julgamento anti-Nehru. Mas a Indira Gandhi, filha do Nehru, era bastante opositora ao Anandamurti. Muito opositora, mas por que opositor? Também em caso de Indira Gandhi. Vou te contar. Apesar da oposição de Indira Gandhi contra Anandamurti, no dia que ela é assassinada pelo Sikh, aliás, o secretário da comunicação da Nanda Marga corre para o mestre. Feliz. Baba, Indira Gandhi acabou de morrer. Feliz. Sabe o que o mestre falou para ele? Você é o secretário de comunicação da Ananda Marga. E a melhor notícia que você tem que me dizer é que Indira Gandhi acabou de falecer. Essa grande mulher, líder da Índia, que governou a Índia com tanta força, uma das melhores que ainda já teve. Escreve imediatamente uma carta de condolência para a família dele. O Tantra é muito difícil para os humanos comuns entender. Esse mesmo cara que a mulher queria matar, hoje estava cantando a glória dela. Então, por que há essa... Então, assim, qual é a grande contradição que faz com que as pessoas tenham essa indisposição com a Nanda Marga? A indisposição é isso. O mestre, exatamente quando divide a Índia, ele faz uma carta para Nehru. Porque o Nehru é o primeiro-ministro. E diz para Nehru que vocês fizeram uma divisão da Índia na base da religião. A religião não pode ser base de construção de uma nação. Todo mundo numa nação é livre de praticar qualquer tipo de religião. Que você fizer essa divisão está totalmente errado. E ainda mais, vocês erraram na demarcação das áreas. Porque, muita gente morreu. Porque vocês colocaram uma parte onde tem o hindu, você colocaram muçulmano, aí foi um massacre, estupros e tudo. Isso é um crime que vocês fizeram. Mas eu acho engraçado que o Nehru seja tão culpado da história, porque, para mim, o grande psicopata dessa história toda é o Mohammed al-Jinnah, que é o pai do Paquistão, e, para mim, ele era o grande fomentador do caos. Essa história você vai escutar dos indianos védicos, porque eles acabam sendo nacionalistas ao ponto de o Deus muçulmano. O Jinnah, na verdade, ele queria unir o Paquistão com a Índia, com uma condição, que não tenha uma religião de Estado. Eles insistiram que a religião da Índia, o hinduísmo, vai ter que ser a religião. Ele dizer, se isso sua insistência, eu me reservo o direito, portanto, de não fazer parte da sua religião. É desse momento que o mestre escreveu essa coisa, o serviço de inteligência começou a acompanhar ele. E essa história de que os monges da Ananda Marga pegaram em armas? São militares. São?
que são militares, né? Isso. Que é uma organização paramilitar e tal. As pessoas que vieram criticar a Nanda Marga para mim disseram, essa organização é como se fosse uma milícia, já morreu gente lá. O que o senhor pode dizer sobre isso? Isso aí. Eu sei que a gente vai falar agora de alta filosofia, mas vamos primeiro tirar isso da frente. Isso, assim. Os monges da Nanda Marga não são militares, são missionários. Missionários, inclusive, que foram muito assassinados. O governo do West Bengal matou mais de 17 pessoas na luz do dia. Eles mataram 5 pessoas, sempre foi agredido. Se respondemos da mesma forma que eles faziam, realmente poderia ter dizido que a Nanda Marga é militar. Mas a Nanda Marga, ao mesmo tempo, é tântrico. A visão do Tantra, que é uma missão de ajudar no desenvolvimento da humanidade, acaba não casando muito com as ideias populares da sociedade. Então, a religião tem que ser, sobretudo, para os sannyasis, como o senhor está chamando de védicos, tem que ser como que distanciada da vida prática. Isso, por exemplo, você vai encontrar os védicos, sempre estão na altura mais elevados. Os tântricos não têm isso. O tântrico é irmão, contigo, com qualquer um. Né? E aí o que acontece? A grande oposição contra a Nanda Marga na Índia é a filosofia do Prajnahumanismo, que é contrária àquela conjunto inteiro de Tantra, de meditação, de mantra. Uma das coisas, inclusive, que amedrontou o governo da Índia foi a prática da Tandava. Você conhece a Tandava? A dança de Shiva. O mestre, antes de sair, pegar qualquer avião, ele dançava, os discípulos dançavam Tandava. Eu, vivendo como mestre na Índia, cada domingo que ele chegava, eu estava ali dançando a Tandava para ele. Eu, os amiguinhos aí, fazíamos essa dança da Tandava. O governo da Índia se implicou com isso, que essa dança é violenta. Por quê? Exatamente. A dança, você lembra como que é? Um cara como esse cara aqui, ó, boca grande, tem uma faca na mão e tem um serpente vivo, uma caveira. Aí um crânio. Pula e dança. É a dança da vitória. A dança da vitória. Qual a vitória? Ao nascer, a faca, ela simboliza a vida, a luta para viver. Você nasceu. O crânio simboliza a morte. A vida, você nasce aqui e vai morrer aqui. A sua vida se faz entre os dois. E quando você está vivo, você vai ter que ser vitorioso. Aí é uma dança de determinação. Na época, 7.000 anos atrás, quando Shiva estava no planeta Terra, e tem aquelas lutas entre os arianos, com os dravidianos, com os óstricos, com os mongóis, esses óstricos, mongóis e dravidianos eram excluídos da sociedade. E Shiva, como nascido de ariano e mongol, ele acabou vivendo com eles lá. E todo dia, antes de ir no campo de batalha, eles dançavam a dança da Tandava. Shiva, enquanto personagem histórico, o senhor está falando? Como personagem histórico, exatamente. Como mestre daquela época, que depois virou uma personagem mitológica, ele virou um deus, endeusado, essa coisa toda. Mas como na nossa escola vemos ele mais como personagem histórico. Entendi. Né? E aí, como esse personagem histórico, ele ensinava isso. Aí vem o governo da Índia que diz que não quer mais essa dança. Tudo isso pelo quê? Prout é uma teoria social, econômica e política. Que bateu, por exemplo, sistema de castas. Somos contra o sistema de castas. E aquele sistema de sati, onde a mulher que perdeu o marido tem que ir junto na cremação, porque isso mostra o amor que ela tem para o marido. A Nanda Marga é contra isso. A Nanda Marga declara que uma mulher que perdeu o marido tem direito de se casar de novo. E o mestre coloca, inclusive, algo mais forte. Que o homem que se casa com uma mulher assim é um grande homem. Sistema de o dote. Sistema do dote que mata muitas mulheres lá na Índia. Quem paga o dote lá é a mulher que paga o dote para o marido. O mestre falou, não vai ter dote nenhum. Quem é discípulo do Tantra aqui, meu discípulo, não tem dote nenhum. Não vai ter dote nenhum entre as partes. E isso tudo era afronto.
em relação aos costumes da Índia. aos costumes, que é a estrutura da religião. Esse é o campo da religião. Agora, o campo do social. O sistema de casta é excludente. É verdade. É excludente. E o sistema lá, depois da independência, você vai saber que a Índia estava mais conectada à União Soviética. E, portanto, a influência da União Soviética nos governantes da Índia era muito forte. E alguns deles se tornaram tão comunistas acirados. O comunismo per se é uma teoria que fala da igualdade das pessoas. Mas como que ele materializa isso? Continua a se questionar, porque não aconteceu na Rússia, não aconteceu na China, não aconteceu no Vietnã, não aconteceu em muitos lugares. Uma teoria que não deliva, que não oferece o que ela promete. Então, o mestre detonou o comunismo. Por uma razão simples, que o comunismo nega a existência de Deus. E, portanto, o ideal do ser humano qual que é? A autorrealização, nesse caso. A autorrealização não existe, porque aí vai virar busca de prazeres. Não. A autorrealização, digo, a realização de Deus. Esse seria o objetivo do ser humano. Mas no comunismo, qual que é? O ser humano vira Ele está criticando esse materialismo aparentemente hedonista, né, do comunismo, é isso? Materialismo que reduz o ser humano a um ser físico, semente. Entendi. Sem espírito. E, portanto, que só necessita arroz e feijão. E quando, ao final da vida dele, desaparece. Entendi. O capitalismo, ele detonou. Ele não deixou livre. Ele detonou pelo fato do capitalismo criar um monte de mendigos. Sim. No planeta teria, assim, 1% da população. E qual que é a solução que ele... O Prout. O Prout, ele vem com uma visão social. Eu acho que isso merece um podcast. O Prout só merece um podcast. Ele vem com uma solução social e econômica humanista. Humanista no sentido que todos os humanos são iguais. Não tem um humano superior e inferior. Tudo tem direito à vida. E, portanto, tem que ter um sistema social que garante necessidade básica para todos. Capitalismo, como ele é hoje, e comunismo, como ele é, não garante. Nunca fiz e nunca vai. E como que não garante? Porque nas duas, no capitalismo, você tem centralização do poder econômico na mão de poucos. E são livres, mas são uma classe pequena. E no comunismo, é o capitalismo do Estado. Onde que controla o aparelho estatal, controla o capital. E todo o resto, ali ao redor, né? Todo o resto ali ao redor são simplesmente bonecos do sistema, né? Então, nunca vai conseguir garantir isso. Sem garantir necessidades básicas, como já falamos, a questão ética fica atrapalhada. E muito menos a possibilidade de crescimento espiritual. E se você considera uma sociedade, o que é uma sociedade? É um grupo de pessoas andando junto. Se uma grande parte dele não conseguir ser ético por situação social e econômica, que sociedade estão construindo? Então, ele deu isso. Aí ele propôs mecanismo de reverter isso. Através de cooperativa, através de descentralização econômica, através de sustentabilidade local, várias coisas que detonam esse sistema de centralização do poder em mão de pouco. A democracia, por exemplo, ele diz que a democracia é muito boa, que é o melhor sistema de governo que o mundo já chegou. Mas a democracia política sem democracia econômica é uma mentira. Porque os poderosos compram a democracia e fazem todo mundo fazer o que quer. É verdade. É muito conteúdo nesse caso, que é aí que nasce o conflito dele com o governo, né? O governo ficou com medo. Não dá para negar também que qualquer pessoa que vai contradizer aqueles que estão no poder vai sofrer com retaliações midiáticas, vai ter um monte de história sendo contada. E é engraçado, porque uma das pessoas que criticou a Ananda Marga para mim é monge de uma organização extremamente nacionalista, de uma organização pró-Narendra Modi e tal. Então, sim. É claro que eu ouvi tudo aquilo com muita ressalva, porque eles são de um conservadorismo meio tacanho, assim. Mas, de qualquer modo, eu queria esclarecer com o senhor, porque eu falei, bom,
As pessoas vivem me perguntando, Ananda Marga é um bom caminho? Sim. E eu queria que alguém de lá respondesse. Sim. Eu vou te colocar uma coisa. Na próxima vez que você encontrar com esse monge, lembra ele que em 71, quando o meu mestre foi colocado na cadeia, foi também todos os líderes da organização dele. O Atal Bihari Vajpayee estava na mesma prisão na época. A Indira Gandhi estava perdendo a eleição, pegou todo mundo da oposição, colocou na cadeia. E junto colocou meu mestre na cadeia. Pouco tempo depois, ele foi conversar, o sistema deles, né, o sistema de inteligência, foi conversar com o KGB da Rússia e disseram para ele, liberta todo o resto. A única pessoa que não pode sair da cadeia, que tem que eliminar, é o Sarkar. Aí, esse Atal Vijay Vajpayee, que era um congressista, alguma coisa assim, um deputado, ele sai e é enviado pela primeira-ministra para convencer Ananda Murti, Prabhatranjan, a ser conselheiro dela. Ele recusa. Eles viram falar assim, mestre, nós sabemos que você é um mestre. Nós sabemos e te reconhecemos como mestre. E você ficando aqui na cadeia, você está perdendo seu tempo. O seu conhecimento, ou sua capacidade pode ajudar o país. Então a primeira-ministra, te quer o bem. E está querendo, ela pediu duas coisas. Uma, ele ser o conselheiro. E a outra, que ele tira de seus ensinamentos o Prout e o neomanismo. Aí o mestre respondeu, escuta, eu sou mestre de Dharma Guru. Da Dharma Guru. Eu venho nessa planeta para implementar essa visão. Não vou tirar nenhum ponto de meus ensinamentos. É, porque eu ia falar, mas não faz sentido. Seria a chance dele disseminar tudo o que ele acredita, mas com esse segundo ponto faz sentido. Exatamente. Aí eles ofereceram em contrapartida que o governo da Índia iria pagar todas as despesas de seus monges, eu estaria sendo bancado pelo governo da Índia hoje, iria construir templos para a nossa missão. E aí falaram para ele assim, mestre, você não sabe, a sua organização inteira acabou. O único Ananda Marga que sobra nessa planeta Terra é só tu. Ele falou, não tem problema, quando eu sair daqui vou criar outro. E nesse dia, o mestre, claro, estava com contato com discípulos, ele deu instrução de mandar o primeiro monge fora da Índia, para a África. Daqui a pouco foi outro nas Filipinas, daqui outro para os Estados Unidos. Quando estava preso. Quando estava preso. Então Ananda Marga, você sabe que tentaram matar ele na cadeia? Não. Pois é. Ele entrou na cadeia, ele estava na cadeia por 7 anos. Antes de entrar na cadeia, ele avisou para os discípulos, olha, vai chegar um tempo... no período da Indira Gandhi. Da Indira Gandhi. Vai chegar um tempo bem difícil, melhor você guardar alimento por 7 anos. Com aquelas histórias da Bíblia, as pessoas começaram a imaginar que vai ter fome, coisas assim, eles guardaram. Só que dia seguinte, ele fala para o assistente dele, faça uma mochila, eu quero viajar. Aí o cara fez uma mochila, 2, 3 roupas. Aí ele diz para ele, quantas roupas você colocou na sua mochila? São 3, mestre. Não, coloca mais, a viagem vai ser longa. E faz também uma mochila para você. Dia seguinte, os caras do governo vieram e prender ele. Levaram na cadeia. Tentaram várias vezes matá-lo. Mandando bandido para matar. Entrava na sala, não via nada. Ele era luz na sala. E muitas coisas, não posso contar que as pessoas vão achar que estou inventando, mas tem muita coisa acontecendo lá na cadeia. E quando eles cansaram de tentar matar, o bandido indiano, o assassino indiano, ele é assassino, mas também ele é discípulo de Shiva. Entendeu? Ele chega lá, entra na sala e encontra essa situação, ele sabe que esse cidadão é diferente. Essa situação eu não vou matar. Você mesmo mata, eles falavam. Aí recorreram à última possibilidade, que era injetar na veia do sangue dele veneno. E realmente eles fizeram. E o mestre ficou muito adoecido. O olho começou a sair, ficou muito fraco. Foi o mestre bem fraquinho aí na cama, assim, muito mal. Ele manda uma primeira carta para a primeira-ministra. Eu estou aqui, eu estou achando que fui envenenado. Eu gostaria que você investigasse essa situação de envenenamento.
Não respondeu. Ele mandou carta, cara, para todos os líderes desse planeta, até a ONU, pedindo investigação. E diz: eu tenho ideia de quem fiz. Eu posso ajudar na investigação. Eles não fizeram. Aí ele decidiu. Se um governo não conseguir manter a segurança de alguém que está no cuidado dele, esse governo é falido e eu recuso a aceitar qualquer comida ou bebida dele. Daqui para frente, vou ficar de jejum. Para manter o sistema andando, ele bebia uma colher de iogurte com água de manhã e de tarde. E isso tinha que ser trazido pelos discípulos dele. Assim que foi essa história inteira. Agora, no momento do julgamento dele, no momento do julgamento do caso dele, o governo está colocando na prisão todo mundo que tentava ajudar. Todo mundo que tentava ajudar. Vem, no dia do julgamento, um juiz velho, antigo juiz, que era o mestre, o professor de todos os juízes que estão lá agora. Aí, quando ele chega, os alunos dele, né, vêm para ele: mestre, o que você vai fazer aqui? Não, aqui vai ter um julgamento do século. Ele não poderia ficar em casa. Ele veio para ver. Receberam ele na frente. Sentou na primeira linha. Aí, quando o juiz lá fala: agora queremos ser o advogado do acusado, da defesa. Quem levanta? O juiz. O juiz levanta. Esse juiz faz uma defesa assim que você vai gostar. Assim, ele fala assim, ó: da mesma forma que Jesus foi condenado e massacrado na cruz, depois da morte dele, a ideologia dele se espalhou. Sócrates foi, a ideologia dele se espalhou e foi citando várias pessoas aqui. Assim, hoje eu pedi a morte, a condenação à morte do meu cliente. Eu pedi a condenação à morte do Sarkar para que rapidinho as ideias dele se espalhem no mundo inteiro. Os caras pararam para pensar. Eles pediram um recesso, como fala aqui, né? Um recesso. Voltavam para dialogar e o condenaram a perpétua. Era uma condenação à morte já preparada, assim que ele salvou o mestre. Aí, depois disso, Indira Gandhi perdeu o poder. Aí, o novo governo faz o rejulgamento do caso. E o mestre é inocentado de todas as acusações. Mas o Serviço Interior da Índia, o CBI, Central Bureau of Investigation, manteve essa carta de Prabhat Ranjan Sarkar, daquele momento que ele falou com Nehru sobre a malpartição da Índia. No momento que ele vem com essa filosofia bastante transformadora para a sociedade, mas os detentores do poder vão perder. O governo ainda continua acompanhando Ananda Marga. Eles mandam, por exemplo, uma carta para o governo de Quênia. E dizem: expulsa esses monges. Esses monges, é exatamente o que tu fala. São terroristas, são militares, são aquilo. O governo da Índia, da Quênia, o que ele faz? Olha, o que nós vemos aqui, eles fazem escolas, cuidam das pessoas, ensinam a meditar. Humanitário, né? Humanitário, não temos nada a dizer que são. Mas faz uma coisa: exclui ele primeiro lá na Índia, aí nos manda, nós também vamos excluir aqui. Nunca conseguiram. Bom, com toda essa luta, só para finalizar essa história, com toda essa luta com o governo da Índia, finalmente o sistema de inteligência da Índia sabe que eles não têm nada contra a Ananda Marga. Todas as acusações, inclusive que a Ananda Marga vende arma, que a Ananda Marga faz aquilo, tudo foi comprovado. Inclusive, se alguém se interessar muito, eu posso procurar os arquivos para isso. Mas entre ali daqui, fizeram um monte de arquivos e espalharam lá no mundo, e as pessoas mal informadas ficaram. Acreditam até Sim. hoje. Agora, que o embate aconteceu o embate. O embate aconteceu, por exemplo, assim, na cidade de Calcutá. Na cidade de Calcutá, onde, depois que o mestre sai da cadeia, a cidade de Calcutá, que era uma cidade fantástica, ali que era a sede principal do comunismo lá na Índia. O líder do comunismo estava ali, o Jyoti Basu. Agora a história é incrível. Jyoti Basu, quem é Jyoti Basu? Um primo de Sarkar. Quando ele era pequenininho, ele adoeceu. A mãe dele veio para a mãe do Baba e disse: meu filho está doente, por favor, pede para seu filho fazer alguma coisa. Aí o filho fez uma coisa, coloquei
Você lembra os indianos colocam essa coisa aqui? Sim, sim. Ele diz para ele, esse vai guardar ele. Esse menino, ele cresce e se torna a maior oposição do Sarkar. Aí o Jotibasu vende caro assim, o mestre vende caro assim. Quem sai do caminho sempre é o Jotibasu que saía. Ele era assim, o mestre enfrentou. Sim, ele enfrentou. O mestre não tem como substituir uma ideia antiga, decadente, com flores, sem luta. Não existe. Esses ensinamentos que tentam dizer que não é o fato da experiência. A Índia ganha independência, não sei o que te conta. Nós outros entendemos que foi o trabalho do Subhash que libertou a Índia. Que pressionou, que criou uma pressão muito grande. Né? Pelo fato que bom, não vamos contar muito. Já que falamos, é melhor já falar, né? Assim, ó, o Subhash Bose, ele é impressionado várias vezes pelos ingleses. Nehru nunca foi, Gandhi nunca foi. Mas Subhash Bose era o perigo maior dos líderes que lutavam para a independência da Índia. Ele coloca ele na cadeia várias vezes solto. Na última vez, ele fez o jejum. Pelo jejum que ele fez, tiraram ele da cadeia e imprisionaram ele em casa. Ele era um tântrico, praticante de tantra. Aí ele mandou recado para o mestre, o que fazer? O mestre disse para ele, olha, me parece que é difícil você fazer seu trabalho a partir da Índia. Sai da Índia. Aí, para ele sair, você sabe, né? Ele fez uma prática do Tantra que, basicamente, pessoas não vão ver ele. Fiz a prática do Tantra, criou a máquina lá, a máquina tântrica lá, um círculo de energia, que os Bhairavas fazem o tempo todo quando tem que fazer as coisas. Ele criou aquela máquina, se vestiu de mulher e saiu a casa cercado de militares. Saiu, pegou o carro, foi embora. Ele foi embora, passou pela Rússia, passou pela Alemanha, voltou, foi para o Japão, e na Singapura ele encontrou o irmão mais velho dele lá, e criou o Exército de Liberação da Índia, a INA. E muito empolgante para todos os amantes de transformação, o trabalho dele é muito inspirador. Aí o slogan dele era, Delhi Chalo, vamos a Delhi. O Japão prometeu reforço. Aí ele vai. Quando ele foi na Europa, ele não queria a Índia na Alemanha, a guerra na Índia. Ele queria a guerra da Alemanha para a Inglaterra, a luta. Aí, quando ele fala de Delhi Chalo, ele começa a primeira mudança política militar em Impal. Quando os indianos da Índia escutam que Subhash Bose está chegando com o exército dele em Impal, toda a marinha inglesa, que era o governo da Índia, que era a estrutura de controle dos ingleses, se revolta. Não aceita mais o controle dos ingleses. E nesse dia, o último vice-rei da Índia, quando é perguntado, quem libertou a Índia? O Gandhi fez, ele ri. Ele diz, se fosse por Gandhi, estaríamos aqui ainda. Quem mesmo forçou a Índia à liberação foi Subhash Bose, porque com a rebelião da Marinha, eles perderam o controle do Estado. E é aí que eles foram obrigados a negociar com o partido que estava ali, que era o Gandhi, junto com Nehru. E se você lembra nessa negociação, 45 a negociação, só que a independência da Índia veio em 47, 51. A Inglaterra teve toda a mordomia de fazer tudo que ela tinha que fazer e tal. É isso, caro irmão. Então, essa visão de luta é natural no Tantra. Porque para acordar você tem que lutar contra o sono. Exato. Para você ir na escola você tem que lutar contra a inércia de querer jogar. Não existe atividade que acontece na oposição. Uma coisa, Dada. Para quem não percebeu, o Dada não é indiano de nascimento. Embora pareça um dravidiano assim com essa roupa, o senhor é africano, certo? Sim. Eu nasci no Congo.
Eu me chamo baiano africano. Como é que aconteceu do senhor parar numa religião indiana e, assim, porque, né, a gente estereotipa as coisas e vai dizer, ou ele vai virar cristão na África ou vai seguir as religiões tradicionais, por exemplo, do Congo. Sim. Como que o senhor descobriu o Sanatana Dharma e virou Swami? Sim, assim, caro irmão. Eu nasci com pais bem católicos, bem religiosos. Meu pai era um diácono. Então, por exemplo, me lembro bem pequenininho. Meus irmãos mais velhos chegavam em casa de férias e a minha mãe queria fazer oração à noite. Chamava eles para ir fazer oração. Eles não queriam. Eu, pequenininho, olhava a mãe, via a mãe, e triste. Ela ficava triste. Aí eu falava, mãe, eu estou aqui, vamos orar junto. Para agradar a minha mãe. Então, eu já contei isso, mas vou recontar. Quando eu era pequenininho, na minha casa tinha um monte de livros sobre o discípulo de Jesus, fazia um monte de coisa, o sofrimento que passava. É a mesma coisa. Se esse povo que fala que Ana Marga é brutal, falaria a mesma coisa com os discípulos de Jesus. Porque o poder que estava ali, estava contra eles. E os caras enfrentavam. Não com luta, mas com o trabalho deles. Da mesma forma que a Ana Marga fez. A Ana Marga nunca pegou a arma para lutar contra alguém. Mas o pouco serviço que fazíamos, esse detentor de poder ficava com medo que essa organização vai acabar se apossando do poder. Se o mestre quisesse ser o líder da Índia, querido, eu não vou falar do meu mestre, vamos falar do nosso irmão lá. Se ele quiser ser o mestre, o chefe lá na Índia, quem bloqueava ele? Pois é. Quem bloqueava? Não tem ninguém que poderia. Então, eu estava lendo esse livro, cara. Eu me inspirei. O livro de Jesus, com os discípulos dele, indo para cá, sofrimento que havia. Eu fiquei apaixonado pelo cara, entende? Aí eu, deitado na cama, depois de ler, pensei assim, Jesus, por que você não fez que eu nascesse naquela época para eu também ser seu discípulo? Rapidinho, uma mente de pequeno pensou, e se você... Não, eu pergunto assim, por que você não nasceu agora para eu ser seu discípulo? E se você tinha que nascer naquela época, por que você não fez que eu também nasci naquela época? Porque na nossa visão, uma vida única. Então, era o agora ou naquela época. Cara, um negócio pegou meu coração. Enorme. Ele não ficou aqui. Enorme. Ficou rodeado, eu acho a cor azul, alguma coisa assim. Muito bonito, muito gostoso. Eu experimentei na minha vida o que chama amor quando era pequeno. Essa cor do amor, quando alguém fala para mim amor, eu sinto, eu me lembro isso. Eu sei o que é. Então, quando eu cresço, meus pais querem me tornar padre. Essa é a missão dele. Todo mundo quer que eu vire padre. Todo mundo. Aí me mandam no seminário aos 11 anos. À noite, minha mãe vem e me conta, filho, você já está grande. Falei, mãe, já estou grande? Disse, sim, filho, você já está grande. Então, e agora, mãe? O que vai acontecer agora? Agora, seu pai foi comprar suas mochilas, ele vai te mandar estudar. Para o senhor virar padre. Me lembrei, meus irmãos saíram da casa novo também, então eu falei, tá bom. Eu chego no seminário. Sem querer falar demais, porque temos que respeitar nossos irmãos de todas as religiões, né? Mas você pode dizer que eu não me conformei com o sistema que eles tinham. Eu achei meio seco. Aquele amor que experimentei não tinha lá. Era mecânico demais. Aí eu falei para o reitor que eu quero trocar de escola do seminário para o jesuíta. Eu olhei ele e falei, senhor, eu quero trocar de escola, eu quero estudar com jesuítas. Eu olhei, pequena criança, vi com o cara e falou, sim, eu vou te ajudar. Mas se vi, eu não vou te ajudar, entendeu? Ele falou uma coisa, mas a energia dele era outra coisa. Eu mesmo fiz um pedido de carta para os jesuítas. Aí os jesuítas me responderam, só que coloquei endereço da minha casa, porque eu sabia se vir na escola ele não vai me dar. Coloquei endereço da minha casa, 2 anos de ciclo de orientação, eu fui fazer o exame para o jesuíta, vivi com o jesuíta. Quando eu fui nos jesuítas, não tinha mais aquela devoção, como se diz, cega. Eu gostava de Jesus, gostava da ética, gostava da devoção, mas não queria ter nenhuma história com padres. Dos jesuítas, eu vou na universidade, aí que o mundo se abre. O senhor fez o que na universidade?
engenharia. Né? Aí encontro lá na universidade uma miríade de religiões. O que me chocou mais foi catolicismo e protestante. Uma competição acirrada ali, cada um querendo dizer que é melhor que o outro. Isso não foi o pior. O pior foi, dentro do próprio protestantismo, várias igrejas, cada uma dizendo que ele é melhor, querendo me converter. Aí chegava com o livro, querendo me converter. Eu perguntava, me mostra onde está escrito. Eu lia, era diferente do que está falando. Falar, Senhor, aqui está falando assim, assim, assado. Ou outro. Eu parei para pensar, por que tanta contradição? O mesmo livro, mesmo mestre. Por que tanta brigalhada? Alguma coisa deve estar errado, ou na compreensão, ou no assunto. Em paralelo a essa coisa, África, o Congo, é um Brasil da África. Minério, riqueza, tudo. O povo é miserável. Estava numa faculdade onde o professor era ministros. E meus professores eram belgos, que faziam cooperação técnica entre o Congo e a Bélgica. Caro, eu vivi o que chamamos de geopolítica colonial naquele lugar. Eu vi aquilo ali, um professor meu, que amei bastante, eu fiz um pouco de aula de economia, para entender os mecanismos que nos explicavam por que miséria, por que tá. E nessa aula de economia, tinha um professor que eu amava muito. Ele foi nomeado ministro. Depois de ser nomeado como ministro, o cara começa a mudar. Fica gordo, troca a camisa com o terno, a fusca dele paca, vira uma Mercedes-Benz que não faz barulho. Eu era criança, eu falei, Sir, um dia na sala de aula com um monte de meninos, Sir, você mudou. Falei, o que você está falando, menino? Estou dizendo que você mudou. Ele parou, ele entendeu. Porque amamos você. Então ele viu nos nossos olhos, e sabe o que aconteceu? Ele diz assim, vocês são muito novos ainda, vocês não vão entender. Uma coisa eu posso dizer para vocês, a vida é muito difícil. Quando ele falou isso aí, eu caí no chão. Eu caí no chão porque me lembrei de Sócrates. Quando estava no 2º grau, me lembrei de Sócrates, que no momento de julgamento, tudo que ele precisava era negar a filosofia dele tudo. Ele não negou. E foi morto por isso. Ele foi morto por isso, ensinando a imortalidade da alma. Aí entendi que meu professor, apesar de ser um grande economista, ele não tinha a personalidade do Sócrates. Aí comecei a pesquisar como desenvolver uma personalidade assim. O meu ideal até então era ser professor da universidade para ajudar meu povo a se desenvolver. Quando vi que mesmo como professor da universidade, se você não desenvolve ética, você não desenvolve personalidade assim, você pode ser tão bandido, estúpido como qualquer um aqui na rua. Aí, caro, que se abre o leque de escolas místicas. E como é que você chegou no seu guru? Aí na Ana Marga foi simples. Um colega meu, que já conhecia, que andava com maçonaria, andava com Rosa Cruz, andava com Fraternidade Branca Universal, andava com a escola da Ikankar, que faz viagens astral, né? Andava com Saint-Germain, né? Aí um belo dia ele veio me falar que na faculdade tá chegando alguns monges que vão falar sobre yoga. Aí foi lá. Entro na sala de promoção. Tinha esse monte de gente de laranjinha. E vi um cara assim laranjado. Eu pensei, meu Deus. Quem é essa cenoura? Onde é que estou me perdendo? O que vem fazer aqui na frente dos palhaços? Eu achei que são palhaços, entendeu? Eu pensei assim, esse cara eu vou dar 5 minutos. Era muito orgulhoso, né? Estudante de matemática, bem quadradinho assim, né? Sim. Eu pensei, 5 minutos, se ele não me responder bem, eu vou sair. Aí o que aconteceu? 5 minutos, parou. Fiquei a palestra inteira, não falou nada especial. Mas eles eram doces, falavam manso, coisa boa, ficou. Eu hoje sou palhaço como eles. Entendeu? Hoje eu sou palhaço. Caro, eu vi um monte de... O ideal nosso lá, quando era mais novo, meus colegas, né? Era de ajudar a transformação da África. E como foi a decisão de virar monge? Então, os monges, estamos trabalhando com os monges, vivendo no meu país, via na minha casa, eu recebia eles a 2.000 quilômetros da minha casa, recebia. Uau!
E um belo dia eles vêm me falar que o mestre está me chamando. Ele me fala, você tem que ir para ele. Eu falei, não vou Mudar, querer virar monge, eu vou trabalhar com a organização espalhando essa ideologia, mas também vou ter mão na terra da África. Não, por questão econômica, política e social, não tem. Você está vendo a miséria com riquezas, não por ser inerte. Aí eles me falaram, não, o mestre está te chamando. Aí eu falo, opa, aí foi ver o mestre. Você já estava na Nanda Marga, você já tinha recebido a iniciação? Sim, já tinha pegado a iniciação, já meditava. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi 86. Ele viveu até que ano? 90. E você passou esses 4 anos com ele? Não, 1 ano só. Eu fiquei com ele 87 a 88 inteiro. Foi muito bacana. Como foi encontrar com ele a primeira vez? Muito bom. É? Foi muito bom. Ele foi magnânimo. Eu cheguei com outro monge nosso que mora lá no norte, lá no Pará. Era nós dois. Chegamos na Índia. No mesmo dia que chegamos na Índia, o mestre não estava recebendo ninguém. Ele diz para os monges, uma coisa assim, bonito para mim, né? Ele diz para os monges, escuta, esses 2 meninos que chegaram na África são diferentes dos outros que vocês conhecem. Vocês têm que se comportar com eles diferentemente. Ele avisou para eles, porque eu e o outro monge era muito racional. Então, observamos tudo, analisávamos tudo. E nas primeiras vezes, ficamos espantados de ver o cara, todo mundo está correndo atrás desse cara, por que assim? Mas, na verdade, indiretamente, nós queríamos, só que 2, 3 dias depois, o mestre recebe as pessoas, né? Ele começa a receber e nós estamos na fila. As primeiras pessoas a ser recebidas pelo mestre. E esse encontro foi magnífico. Magnífico. Porque o encontro com esse tipo de mestre é um encontro muito especial. Primeiro, entro na sala, né? Estou vendo você está querendo ouvir mais, né? Entro na sala onde ele estava, sou eu ele, entende? Entro na sala, fico na porta. Eu falo, filho, mais perto. Fico na metade, filho, aqui perto, mais aqui. Aí sento ali na frente. Aí ele faz, conversamos, né? O rosto dele era igualito como meu pai era. De manhã cedo, antes de raspar a barba, essa coisa tudo. Aí conversamos bastante. E uma das coisas que ele fez, depois de conversar, ele falou assim, deixa-me ver o passado desse menino. Do meu filho. Deixa-me ver. Não, desse menino que ele falou. Let me see the past of this little boy. Aí eu vi, estava sentado aqui, olhando ele, conversando como estamos aqui. Subitamente os olhos dele não estavam aqui mais, entendeu? Toma! Muito longe, muito longe. Aí ele voltou, falou, muito bom menino, muito, muito bom menino. Assim, vou contar isso, eu acho que não contei ninguém isso ainda abertamente assim. Aí ele falou assim, mas quando você era pequeno, você fez um erro. Eu não me lembrava de nada. Falei, eu fiz um erro mesmo. Sim, você fez. Aí agora me conta, eu tenho que te castigar ou não? Que erro? Eu não me lembrei, não soube o que foi. Aí ele perguntou, posso te castigar? Aí eu falei para ele, sim, deve me castigar. Eu falei, não, você era pequenininho, você não sabia, eu vou te castigar. O mestre, ele queria escapar. Eu falei, mestre, se errou, você tem que me castigar. Falou, então, levanta as mãos. Aí ele tirou um bastãozinho da cota dele, do almofada dele, um bastãozinho pequeno. Ele tirou um bastão. Ele fez assim, ó. Aí ele veio devagarzinho, ele tocou aqui. Na minha cabeça, estou pensando, ele está medindo a distância para bater bem. Ele está medindo a distância. Aí, eu fico assim, cara, o que aconteceu nesse momento? Ele faz um gesto escondido. Baixa as mãos. Ele fala com voz pequena assim. Baixa as mãos. Na minha mente, a sala muda. Eu estou num anfiteatro enorme. Estou sentado aqui e o anfiteatro inteiro como se fosse milhares de pessoas olhando. Milhares de pessoas.
E entendi que ele não queria que toda essa gente entenda que não me bateu. Na verdade, era um processo, né, de cuidar do discípulo para tirar as coisas, né? Como é que alguém faz para se tornar aluno da Nanda Marga? E qual é o processo? Assim, quando alguém quer se tornar discípulo, o que ele vai fazer primeiro e como é que ele chega lá? O Shiva, que é o primeiro mestre do Tantra, responde a essa pergunta. A pergunta foi feita para ele pela esposa, a Parvati. Qual a condição necessária para ser iniciado? Para qualquer coisa precisa você ser capaz de alguma coisa. E Shiva diz, a única condição para ser iniciado no Tantra é ter um corpo humano. Guruji fala isso. Tem um corpo que respira, meu mestre fala. É isso o Tantra. O Tantra, no momento que tem corpo humano, significa que tem potencialidade de se iluminar. E essa pessoa que tem essa potencialidade, no momento que desejar, tem direito. É por isso que os ensinamentos do Tantra profundo são gratuitos. É direito de nascimento como aguiar. No mundo capitalista de hoje é complicado. Quando eu morava na Ásia era muito mais fácil isso. No mundo ocidental é outra história. Quando alguém quer ir para Nanda Marga, como te procura? Como que me procura? Como acha o caminho, como acha a Nanda Marga aqui no Brasil, por exemplo? A Nanda Marga no Brasil vai ver os laranjados em algum lugar. Mas tem os laranjas da Ordem Ramakrishna, tem outros laranjas. Não, que esses laranjas estão tudo igual, são coisa diferente. Mas a Nanda Marga, né, por exemplo, a Nanda Marga tem endereço, tem páginas, né? Eu tenho um Instagram, por exemplo, onde as pessoas podem me encontrar. Tem um WhatsApp, né? Tem telefones, onde a pessoa pode me encontrar. E nós fazemos um monte de eventos, um monte de palestras. Tem atividade recorrente lá, Dada? Dentro da casa. Aí essa é outra coisa que espanta os monges da Índia. Os monges da Nanda Marga, o mestre nos chamava de swamis. Porque swami significa realizado. Mestre de si. Mestre de si. Aí me permite, mas muitos que não são do tipo do Tantra, senta, engorda como nunca e abençoando as pessoas vivendo assim a vida, sendo mantido pela sociedade. Os monges da Nanda Marga são chamados trabalhadores. Whole-time worker, full-time worker. Então, na nossa casa, de manhã cedo, todo mundo acorda às 4 horas, 4:30. Medita. Lá para as 8, termina a meditar. 9, às vezes, alguns vão trabalhar. Essa é a meditação individual. Eu não posso fazer essa prática minha com um monte de gente do meu lado. Essa é individual. Agora, no domingo, sim, fazemos uma meditação. Eu estou pensando, poderíamos ser mais suave, né? Colocar um horário, você quer meditar? Vê às 6 horas na Nanda Marga, a pessoa medita. É como aqui, nós estamos aqui agora, por exemplo. Se éramos para meditar às 18 horas, não teria tu nem eu ensinando a pessoa a meditar. Então, a vida real é entre a sadhana e depois da sadhana individual, onde você tem que meditar bastante, vem a vida. E a vida significa a responsabilidade com a sociedade e você vai ter que trabalhar. Uma última mensagem, Dada, antes da gente encerrar. Já está acabando? Sim, nosso tempo já está acabando. Não acredito. Mas o convite já está feito para o senhor vir outras vezes para a gente conversar mais e mais vezes. Cara, assim, a primeira mensagem é que estou muito, muito alegre que você me deu essa oportunidade de estar aqui. Meu coração realmente vibra muito por ti. Vibra muito por você do Brasil. E você entrou numa cultura bem profunda. Você pegou ela e você conseguiu passar ela para as pessoas de forma muito alegre, livre, de um jeito que eu adoro. Obrigado. Entende? De um jeito que eu adoro. Além da nossa conexão em comum do Sri Lahiri Mahasaya. E isso uma conexão muito profunda, que faz que eu torce para todos os membros da Kriya Yoga, do Lahiri Mahasaya. Eu torço por eles. E torço porque é isso, a missão é a mesma. Nós temos esse lado meio militar que as pessoas falam, né? Meio assim, né? Eles focaram na sadhana.
para fazer esse lado tem que focar na sadhana. Sim. Sem sadhana não tem revolução. Né? Então, ele faz isso. Então, a mensagem que eu pude falar para as pessoas, e já que falamos muito da oposição contra a Ana Marga, é dizer que todas aquelas pessoas que vieram no planeta Terra para mudar as injustiças, para lutar contra a corrupção, foram todos maltratados. E as pessoas podem se perguntar por que um dos mestres que criou o maior número de monges da Índia, dedicado à sociedade, nunca se ouve falar nem nas publicações do governo da Índia. É uma pergunta que as pessoas podem fazer. Ao invés de pegar o que é popular. A outra coisa que eu vou falar, estamos passando um momento de transição planetária. Quem conseguir entrar nesse caminho e correr, venha logo. Graças a Deus, tem um monte de pratos. Eu estou vendo aqui, tem várias doces, né? Várias, né? E depois eu escolhi um deles. Mas, no final de contas, qualquer um que escolhe, vai me alegrar. Então, venha. A mudança de agora é a mudança da alma. Mudança do espírito. A luta é externa, não por lutar. É para criar condições para o humano crescer na alma dele. Querido, muito agradecido. Eu que agradeço. Seja sempre muito, muito bem-vindo. A casa é do senhor. Muito agradecido, caro irmão. Venha mais vezes. Muito agradecido. E para você que assistiu o nosso papo até aqui, gente, muito obrigado. Deixem seu joinha, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações e deixa seus comentários aqui embaixo. Como eu sempre digo, a gente fomenta a nossa Sangha Online, nossa comunidade de praticantes, quando a gente conversa, dialoga, discorda, de forma respeitosa a gente conversa. Para saber mais do trabalho do Dada, é só procurar pela Ananda Marga Brasil. Se você quiser, por favor, acompanha os nossos próximos vídeos, manda para os seus amigos nas suas outras redes sociais e a gente se encontra no nosso próximo Louca Sabedoria. Louca Sabedoria. Os grandes yogis foram considerados loucos. Exatamente. Essa é sabedoria dessa gente, entendeu? Muito obrigado, queridão. Namaskar. Namaskar.